O que deveria ser apenas uma viagem de luxo pelo Oceano Atlântico se transformou em um pesadelo cercado de medo, mortes e mistério. O navio de cruzeiro MV Rondius, que havia partido da Argentina rumo a Cabo Verde, navegava tranquilamente próximo de uma das regiões mais isoladas do planeta, quando um anúncio inesperado ecoou pelos corredores da embarcação. O capitão informou que um dos passageiros havia morrido durante a madrugada. No início, tudo parecia ser apenas uma fatalidade causada por problemas naturais. Mas poucas horas depois, a situação mudou completamente. As autoridades médicas descobriram que o passageiro de 70 anos havia sido a primeira vítima de um vírus raro e extremamente perigoso, o hantavírus. A revelação gerou pânico imediato dentro do navio. Em poucos dias, outros passageiros começaram a apresentar sintomas semelhantes: tosse intensa, febre alta, dores musculares e dificuldade para respirar. Começaram a se espalhar entre pessoas de diferentes países. Tensão. Até o momento, 7 casos suspeitos foram identificados dentro da embarcação e 3 pessoas morreram, incluindo um casal holandês e um cidadão alemão. Com quase 150 pessoas presas no navio, as autoridades internacionais iniciaram uma operação de emergência para evitar que o problema se espalhasse para outros países. O navio ficou ancorado na costa de Cabo Verde enquanto médicos e equipes de vigilância sanitária analisavam cada passageiro. Mas afinal, o que é o hantavírus e por que ele está assustando tanta gente ao redor do mundo? O hantavírus não é uma doença nova. Ele foi identificado pela primeira vez na década de 70, na região do rio Hantan, na Coreia do Sul. Diferente de vírus como gripe ou Covid, ele não circula normalmente entre humanos. Seu principal reservatório são os roedores silvestres. O contágio acontece quando uma pessoa entra em contato com partículas presentes na urina, fezes ou saliva desses animais. Em locais fechados como galpões, cabanas e depósitos abandonados, o vírus pode ficar suspenso no ar e ser inalado sem que a vítima perceba. Os sintomas iniciais costumam ser confundidos com uma gripe comum. Febre, cansaço extremo, dores musculares e tontura aparecem nos primeiros dias. O problema é que, pouco tempo depois, a situação pode piorar drasticamente. Os pulmões começam a acumular líquido, a respiração fica comprometida e muitos pacientes precisam ser internados às pressas em UTIs. Dependendo da variante do vírus, a taxa de mortalidade pode chegar perto de 40%. E existe outro detalhe ainda mais preocupante. Embora a maioria das variantes do hantavírus não seja transmitida entre humanos, uma cepa específica chamada Andes já demonstrou capacidade de transmissão direta entre pessoas. Essa variante circula principalmente em regiões rurais da Argentina e do Chile, exatamente locais próximos da rota do navio onde o surto começou. Mesmo assim, especialistas afirmam que as chances de uma nova pandemia global são muito baixas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o hantavírus não possui o mesmo nível de transmissão aérea observado na Covid-19. Para que uma doença se transforme em pandemia, ela precisa se espalhar rapidamente entre grandes grupos de pessoas, algo que o hantavírus dificilmente consegue fazer. No Brasil, os casos também existem, mas são considerados raros. Dados do Ministério da Saúde mostram que centenas de infecções foram registradas nos últimos anos, principalmente em áreas rurais.
A maioria das vítimas contraiu o vírus após limpar galpões, depósitos ou casas fechadas infestadas por ratos. Especialistas alertam que varrer locais contaminados pode lançar partículas do vírus no ar, aumentando o risco de infecção. Por isso, a principal recomendação é evitar contato direto com fezes e urina de roedores, utilizar máscaras em ambientes fechados e reforçar o controle de pragas dentro de residências e propriedades rurais. O caso do M. V. Rondius reacendeu um medo que ainda está muito vivo na memória das pessoas: o receio de enfrentar uma nova crise sanitária mundial. Depois da pandemia de Covid-19, qualquer notícia envolvendo surtos, mortes misteriosas e isolamento já é suficiente para causar preocupação global. Mas apesar do clima alarmante, as autoridades internacionais reforçam que a situação está sob controle. O navio segue sendo monitorado e passageiros passaram por avaliações médicas rigorosas antes do desembarque. Até agora, não existe indicação de transmissão em massa fora da embarcação. Ainda assim, o episódio serve como um alerta poderoso sobre como doenças raras continuam circulando silenciosamente pelo mundo. Em um planeta conectado por viagens internacionais e deslocamentos constantes, basta um pequeno foco para despertar o medo em escala global. E enquanto cientistas monitoram o avanço do hantavírus, milhões de pessoas observam atentamente os próximos passos dessa história, tentando responder uma única pergunta: será que estamos realmente preparados para o próximo grande surto mundial?